Bom dia, pessoal que está chegando. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, para mais uma live da série Terapia Matinal. Vou chamar isso para perto. Os primeiros minutinhos são sempre uns ajustes, né? Terapia Matinal, se não me falha a memória, está indo para a sua edição 59. Muita coisa acontecendo, muito conteúdo sendo dado. A maior parte, conteúdo trazido por vocês, ideias, propostas, sugestões de lives, de temas trazidos por vocês, seja durante as lives, seja durante as conversas semanais. E dessa vez o tema também surgiu durante um debate, né, num grupo sobre análise de sonhos. Para quem não conhece, quem não tem experiência terapêutica, quem nunca passou por uma psicoterapia, a análise dos sonhos ela é muito importante no processo terapêutico. Eu já fiz uma live ano passado sobre interpretação de sonhos e símbolos, né? Então não vou me alongar muito nesse tema. Quem quiser buscar lá no meu canal, psicólogo Felipe Moreira no YouTube, tá lá a live sobre os sonhos. Vou fazer só um resumo aqui para vocês. Os sonhos desde sempre são encarados como uma mensagem, como uma ligação do mundo físico para o mundo espiritual. Veja bem, eu estou falando mundo espiritual, não estou falando de divino, não estou falando de religião, eu estou falando de transcendência. O que é transcendência? É tudo aquilo que está além dos nossos sentidos, além do mundo físico. E a gente consegue sim ter algum contato através da intuição, através da meditação, através dos pensamentos e através dos sonhos. Então, desde sempre, desde a antiguidade, os sonhos são encarados como uma manifestação desse universo onírico, desse universo simbólico no nosso inconsciente. Tá? Vindo um pouco lá da história, na Grécia Antiga, você tinha templos e mais templos dedicados à terapia do sonho. Então a pessoa ia lá para se tratar de uma doença, para se tratar de um mal, tanto físico, tanto físico quanto mental, né? Os sacerdotes, que são os primeiros terapeutas da história registrados, eles colocavam a pessoa num estado de sonolência, né? Através de ervas, através de infusões, e a pessoa dormia nesses tempos. E durante esse sono, que eles davam vários nomes, né? Transe, oniron, sonhos mesmo, né? Através desses sonhos, ela tinha visões que falavam para ela de como anda a vida dela. E quando ela acordava, ela conversava com esse sacerdote e ele analisava as mensagens trazidas pelos sonhos e de como a pessoa podia levar essas mensagens para a vida. Que lições ela podia tirar e o que aquele sonho podia estar querendo dizer. Como vocês podem ver, pouca coisa mudou da Grécia Antiga para hoje. Os templos egípcios, agora já um pouco mais antigos, né, falando de 4, 5 mil anos atrás, você tinha templos onde a pessoa ia para entrar nesses estados. Né? Não dormiam propriamente, novamente através do uso de ervas, através do uso de fogos, né? As estátuas dos deuses que ficavam olhando diretamente nos olhos, né? A pessoa entrava num estado onde ela dormia. Na verdade, ela entrava numa espécie de transe hipnótico, né? E tinha as mesmas visões dos sonhos. Por isso que na história, por um bom tempo, a hipnose foi confundida com sono. Né? O próprio nome atribuído a ela, hipnose, hipnos, vem do deus Hipnos, que é o deus do sono e deus dos sonhos na Grécia Antiga. Depois descobriu-se, né, que não tem nada a ver um estado com o outro, enquanto no sonho no sono fisiológico determinadas áreas do cérebro vão se desativando, vão entrando em stand-by, outras áreas eram ativadas, enquanto na hipnose nenhuma área deixa de ser ativada. A pessoa está completamente desperta, está completamente consciente, né? Perdão. E então assim, percebeu-se que era um erro você associar as duas coisas, mas aí o nome já tinha pego, né? Era um fenômeno que precisava de um nome, precisava de uma nomenclatura, encontrou-se uma nomenclatura através da hipnose, e dificilmente alguém largaria a mão dela a partir de então. Então ficou a hipnose. Né? Mas eu não estou aqui para falar de hipnose, por mais que seja minha paixão, eu estou aqui para falar dos sonhos. Então eu quero trazer vocês para uma era mais moderna, por assim dizer, o início da era moderna da humanidade, século XV, século XVI. Pós Idade Média, pós Idade das Trevas, como a gente chama, né?
em que novamente o fenômeno dos sonhos começou a ser muito associado ao sobrenatural. A própria Inquisição falava, né, de que sonhos proféticos eram sinais de bruxaria, né? E se a gente levar em conta que os sonhos são, na verdade, uma mensagem do seu inconsciente sobre o que está acontecendo na sua vida naquele momento, e se você tem um problema físico, ou mental, ou familiar, o seu sonho pode trazer imagens que podem te ajudar a lidar com aqueles problemas, melhorando saúde, melhorando convívio, melhorando uma série de questões pessoais suas ao longo da vida. Então, muita gente não sabia como lidar com essa informação e considerava que era algo de sobrenatural, quando na verdade o sonho é perfeitamente científico, né? Quando a gente adormece, nosso cérebro não se desliga completamente, determinados campos continuam ativos. Então, aqueles mecanismos que a gente utiliza para refrear as mensagens do inconsciente, para reprimir, para recalcar os desejos, as fantasias, eles enfraquecem. E as imagens e as visões que a gente tem através dos sonhos, elas podem ser captadas pela nossa consciência, pelos nossos sentidos, né? E quando a gente acorda, a gente lembra de coisas muitas vezes que aconteceram na infância e a gente bloqueou ao longo da vida inteira, né? Como é que isso acontece principalmente? Através, né, da intuição, através da observação dessas imagens. Na psicanálise, Freud teria sido um dos grandes perpetradores, né, da interpretação e da análise dos sonhos. Foi o primeiro a resgatar esse saber, trazendo para o universo da neurociência, trazendo para o universo da saúde mental. Ele não acreditava que os sonhos eram, até então, como muitos antes dele pregavam, aleatórios. Eles acreditavam que havia um sentido, havia um porquê de você sonhar com essa e não com aquela imagem, sonhar com determinadas pessoas ao longo da sua vida, né? E ele usou um termo muito interessante chamado profecias autorrealizadoras. É quando a pessoa tem um sonho, fica com aquela informação no inconsciente e ao longo do dia a dia dela, ela começa a viver aquelas informações do sonho. Então, por exemplo, a pessoa sonha com um amigo de infância que não vê há muito tempo, desde a infância praticamente. Sonha com ele, vai achar estranho ter sonhado com aquela pessoa, e durante o dia a pessoa vai encontrar aquele amigo de infância que ele não tinha contato, não via há anos, né? Como é que se explica esse tipo de coisa? Tem várias maneiras, né? Então, assim, para Freud, era como se a pessoa, no fundo, sempre tivesse mantido aquele pensamento, pensando naquela pessoa, lembrando dela, das experiências que passaram juntas, das vivências, né? E de um jeito ou de outro, o inconsciente da pessoa fez com que ela mantivesse determinados hábitos incomuns com aquele amigo ao longo da vida. E por coincidência, naquele momento em que ele teve aquele sonho, de repente ele podia estar vivendo aquelas experiências comuns com tanta intensidade, com tanto afinco, que ela realmente se aproximou sem perceber do cotidiano daquele amigo, fazendo com que os dois se encontrassem. Não quer dizer que foi porque ela sonhou que ela encontrou o amigo. Vocês entenderam? A pessoa sempre teve aquele comportamento embutido. Vamos dizer, por exemplo, juntos eles assistiam futebol. Então foram crescendo, jogavam bola, tudo, e em determinado momento cada um seguiu o seu caminho. Foram para escolas diferentes, foram para faculdades diferentes, perderam o contato. Anos depois, o que aconteceu? Eles sempre jogavam futebol na infância, então a pessoa tem aquele hábito de jogar bola, né, porque ela gosta, está nela isso. Então ela sempre manteve um contato ali com os amigos do condomínio, os amigos da rua, amigos do trabalho, de jogar um futebol de vez em quando, de se encontrar para uma pelada, né? E o tempo foi passando, aquele hábito foi continuando, e lá na frente, aquele time que ele sempre jogou resolveu jogar com um time de um outro clube, de uma outra empresa, por exemplo, e quem que estava naquele time? Aquele amigo, que também manteve o hábito de jogar futebol, que também manteve o hábito de se aproximar, de viver nesse universo. E os dois, cedo ou tarde, voltaram a se encontrar. Então vocês perceberam que não é porque sonhou com aquele amigo que aquele amigo apareceu na vida dele de novo. Algo em comum entre os dois sempre esteve ali, sempre se manteve presente, né? Então, o sonho muitas vezes ele traz uma imagem que pode parecer muito casual, muito coincidente, né? Que nem eu brinquei uma vez, para quem não sabe eu tenho um e-book, se você entrar lá no meu perfil você tem um link para baixar esse e-book falando sobre sonhos, sobre entendendo os sonhos. E eu dou exemplo de um sonho que é muito interessante, que veio de um paciente meu,
que ele disse que ele acordou nervoso, que ele estava dormindo, escutou um barulho embaixo da cama e de repente uma manada de hipopótamos saiu debaixo da cama e começou a perseguir ele no quarto. Agora eu quero que vocês prestem atenção, eu vou relatar exatamente como ele me relatou o sonho, depois a gente vai conversar sobre ele. Então, essa manada de hipopótamos perseguiu ele ao redor do quarto, né, ao redor da cama, deram várias voltas na cama, antes deles entrarem de novo embaixo da cama e se esconderem. E ele acordou nervoso desse sonho. E eu perguntei para ele, como é que foi esse sonho para você? Ele falou, confuso, porque o meu quarto é pequeno. Não tem como uma manada de hipopótamos dar a volta na cama do jeito que eles estavam dando. Então vocês perceberam que na visão desse meu paciente, não foi estranho ter uma manada de hipopótamos escondida embaixo da cama. Você entendeu? O que foi estranho? Eles terem conseguido sair debaixo da cama e perseguir ele ao redor do quarto, ao redor da cama, dentro de um quarto pequeno. Então vocês percebem que, assim, pra mim, já seria estranho ter um hipopótamo escondido embaixo da cama, quem dirá uma manada inteira, né? Para ele não viu isso com estranheza. A estranheza dele estava no fato do quarto ser pequeno e os hipopótamos rodearem a cama. Por isso que quando a gente analisa um sonho, não adianta, gente, eu não estou me aproximando para falar sério, só porque eu estou me arrumando na cadeira mesmo. Não adianta a gente ficar tentando impor a nossa visão, o que é uma experiência minha, eu vou levar para o seu sonho, então você sonhou com hipopótamo, quer dizer isso, quer dizer aquilo. Não. O mais importante no sonho, quem me acompanha nos grupos de psicologia, nos grupos de estudos de sonho, já me viu fazer isso várias vezes. O mais importante é você perguntar para a pessoa como foi esse sonho. No que ela, quais foram as imagens mais importantes para ela naquele sonho, como ela se sentiu, como ela encarou aquele sonho. Porque, por exemplo, se eu visse um hipopótamo sair debaixo da minha cama, eu iria sair correndo do quarto. Ele ficou correndo dentro do quarto com uma manada de hipopótamos atrás. Então, isso para ele não é estranho. E aí a gente vai, através da análise desse sonho, eu estou falando de análise, não estou falando de interpretação, depois eu chego na interpretação. A gente faz essa análise como? O principal para ele é o tamanho do quarto. É o quarto ser pequeno, a cama mal caber e os hipopótamos mesmo assim conseguirem dar a volta na cama. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar o que o paciente, o que o seu cliente está te trazendo naquele momento quando ele te traz o sonho. Não o que você percebe. Óbvio que você percebe, você vai registrar, você vai anotar o sonho mais literal que você conseguir, né? Só fazendo um resgate aqui da minha live de sonhos. Por que a gente sonha em sequências? Na verdade, a gente não sonha em sequências, a gente sonha imagens. Imagens fixas, paradas, estáticas. Quando a gente acorda, o nosso cérebro olha para esse mosaico de imagens. É que nem você pegar um monte de fotos e espalhar na mesa. E querer entender todas elas achando que elas têm uma conexão. Vai dar trabalho, uma hora você chega. Seu cérebro faz a mesma coisa com o seu sonho. Ele olha para aquele mosaico de imagens e ele vai tentar dar um sentido para aquilo. Entendeu? Então, assim, não é que, por exemplo, ele sonhou que ele estava dormindo, ele acordou com barulho embaixo da cama, ele olhou embaixo da cama, tinha um hipopótamo, de repente era uma manada de hipopótamos perseguindo ele dentro do quarto. Pode não ter existido essa linearidade. Isso não é importante. Porque o mais importante são os elementos que apareceram. O quarto, o barulho embaixo da cama, o hipopótamo, a manada de hipopótamos que saiu atrás dele e as voltas que ele deu ao redor da cama. Vamos olhar um pouquinho para essas imagens. O que é um hipopótamo? É um animal grande que vive no rio, né? É um animal que todo mundo acha bonitinho, fofinho, mas na verdade é extremamente agressivo. Ele é um símbolo do instinto. Ele é um símbolo antigo, já Jung já resgatava, na Grécia já se trabalhava com essa ideia de que símbolos de que o hipopótamo simbolizaria o lado instintivo da nossa personalidade. E por que embaixo da cama? A cama não é um lugar seguro, onde até as crianças vão para se esconder, para se proteger? Uma criança está chateada, para onde ela corre? Para a cama dela. Uma criança está brava, para onde ela corre? Para a cama dela. Uma criança está com medo, para onde ela corre? Para a cama dela. Então a gente tem na gente essa resposta de buscar essa zona de segurança. Ou é o colo da mãe, ou é se trancar no quarto e ficar ou na cama ou embaixo da cama. Então é uma coisa primitiva da nossa personalidade buscar essa segurança, buscar esse conforto.
né? E justamente ali tem alguma coisa que está dizendo para a gente, não cabe mais. Eu estou pequena para te segurar. Eu estou pequena para conter o tamanho e a força dos seus instintos. Está na hora de crescer. Vocês percebem nessa leitura? Não sou eu que estou fazendo. Se vocês perceberem, ele fala isso quando ele fala que ele achou estranho uma manada de hipopótamos caber embaixo de uma cama e conseguir dar voltas numa cama num quarto tão pequeno. Então o inconsciente dele já está dizendo para ele que, olha, a sua zona de conforto está pequena, a sua segurança não comporta mais a força da sua mente, está na hora de evoluir, está na hora de amadurecer, está na hora de crescer. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que eu entendo como numa imagem e o que a pessoa vai entender. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Sapos, verruguentos, melequentos, molhados. Eu não tenho problema nenhum como sapo. Como quando eu era criança tinha muito sapo em casa, meu pai me ensinou a pegar os sapos para tirar de perto das minhas irmãs. Por quê? Uma das minhas irmãs tem um medo patológico até hoje. Ela não pode ver o sapo na televisão, que ela trava, ela se desespera. Ela chora, ela fica nervosa. Então, para proteger, o meu pai me ensinou a tirar de perto delas, né? Porque elas não conseguiriam, elas iriam ter um chilique, iriam gritar, iriam berrar, iriam passar mal. Então eu ia lá, com a minha mãozinha delicadinha, essa mãozinha enorme de ogro aqui, e tirava o sapinho de perto e jogava lá no mato, né? Então, assim, para mim, sonhar com um sapo não tem nada demais. Para ela tem. Tanto que ao longo da vida dela eu me lembro de vários momentos onde ela acorda desesperada porque ela sonhou que tinha um sapo dentro da casa. E minha irmã, ela pode morar num sobrado. Se alguém falar para ela que tem um sapo lá embaixo do outro lado da rua, ela não sai de casa. Ela não sai de casa até alguém andar por lá e falar, não tem sapo nenhum, ou então o sapo já foi embora. Esse grau de medo que ela tem. Então, assim, eu tenho que tomar o cuidado, ouvir o sonho do meu cliente, eu não posso devolver para ele já uma análise pronta, uma interpretação. Entendeu? Eu tenho que tomar cuidado com o significado do sonho. Ah, no meu sonho eu não tenho medo de sapos. Aí eu vou olhar para isso. Por exemplo, se eu trabalho com uma pessoa há um tempo, eu sei que ela tem medo de sapo. E de repente ela sonha que ela está num pântano cheio de sapos e ela não relata uma estranheza, eu vou ficar na minha. Vou deixar o inconsciente dela dar a mensagem e depois eu vou trabalhar isso com ela. Você percebeu que a sua mente está tentando se livrar do medo? Ela não pensa mais nisso. Já aconteceu em terapia, não com sapos diretamente, mas com outros objetos. E a pessoa começou a perceber o quê? Que ela cresceu, que era um medo de infância, e que ela foi perdendo sem perceber. Ela se comportava como se ela ainda tivesse aquele medo. Mas o inconsciente dela já tinha superado aquele medo, já tinha superado aquele trauma. Pegando essa linha, eu vou dar um outro exemplo de um sonho que esse eu demorei para entender e tive que trabalhar perdão, junto com o paciente para a gente chegar numa conclusão do que ele quer dizer. O paciente sonhou que ele estava numa casa da infância. Nessa casa, você no meio da rua passa um ônibus e se ele virasse para a direita, andava uns 10 metros, chegava no ponto de ônibus que era ir para a escola. E ele teve esse sonho várias vezes, né, por muito tempo na infância. E toda vez que ele acordava, ele ficava com um incômodo na mão esquerda. No sonho, ele era canhoto. E ele era completamente destro. Tá? Só para deixar claro, no sonho ele era canhoto. E no sonho todas as pessoas passavam da direita para a esquerda por ele. A mão dos carros ia para a esquerda, então tudo no sonho indicava para ele o lado esquerdo. E eu achei estranho, né? Poxa, o mais importante no sonho é essa referência do esquerdo. Mas no sonho ele tinha que sair, andar para o lado direito, para chegar no ponto de ônibus e não perder a aula. Conversamos, lembramos da casa, pensamos na rua. E aí eu vou contar para vocês a conclusão para não ficar falando toda a volta que a gente deu para chegar nessa resposta. Se ele virasse à direita, 10 metros, ele chegava no ponto de ônibus. Só que no meio do caminho tinha um terreno. E um dia, quando ele era muito novo, ele estava indo para o ponto de ônibus, tinha chovido, ele tropeçou e caiu numa poça. E vários sapos estavam nessa poça e perseguiram ele. Na verdade, não perseguiram, na verdade se agitaram, saíram pulando e aquilo traumatizou ele. Então ele não conseguia, ele pegava a direita, mas ele ia com muito medo para o ponto de ônibus.
Isso ele só me relatou durante a nossa reflexão. Ele não tinha relatado até então, ele só falava que ele virava à direita e já chegava no ponto. Ao passo que, se ele fosse para a esquerda, ele ia dar a volta no quarteirão, era um quarteirão relativamente pequeno, ele chegaria no mesmo ponto de ônibus, não perderia o ônibus, não perderia a aula, mas não passaria por aquele lugar que assustava ele. Vocês percebem a mensagem que o sonho começou a deixar para ele? Já que ele não conseguia lidar com aquele sonho, com aquela imagem diretamente, o sonho começou a deixar migalhas, pistas, de outra maneira de lidar com aquele medo. Mas já que você não consegue passar por ali, eu vou te ajudar a fazer um outro caminho que vai te levar para o mesmo lugar. Olha que incrível o poder da nossa intuição, o poder da nossa mente, dando indícios aí de como superar uma dificuldade, um obstáculo, uma adversidade. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes os sonhos são óbvios, às vezes não são tanto, né? Novamente com relação à referência das imagens. Eu adoro cachorros. Sonho com cachorro para mim é estar no paraíso. Eu, se deixar, eu ando na rua, eu volto com 10 cachorros de rua para casa. Porém tem gente que tem medo de cachorro. Entendeu? Então, se eu sonhar com cachorro, para mim é legal. Posso fazer uma série de observações, uma série de análises. Para uma pessoa que tem medo de cachorro, sonhar com cachorro é assustador. Ela pode sonhar com um cachorro. Ela vai sair correndo. Ela vai acordar nervosa, ela vai acordar agitada, né? Porque para ela é aterrorizante sonhar com um cachorro. Aí se a gente pegar o símbolo por trás do cachorro, o que é o cachorro? Ele é um animal leal, ele é um símbolo de amizade, ele é um símbolo de fidelidade, tá? E para quem não conhece, tem um livro muito bom chamado O Homem e seus Símbolos, de Joseph Campbell, em cujo estudo Jung se baseou para chegar até a análise de sonhos que ele utiliza, né? Eu falei um pouquinho da análise de sonhos para Freud, eu já vou falar um pouco da análise de sonhos para Jung, que é a que eu utilizo na minha clínica, tá? Então assim, se eu fizer uma leitura fria, sonhar com sonhos é sinal de lealdade. Então se eu gosto de cachorros, eu sou uma pessoa leal. Isso se eu for literal. E essa pessoa que tem medo de cachorro? Então, se ela sonhar com um cachorro não for legal, quer dizer o quê? Que ela não é uma pessoa leal, quer dizer que ela não é uma pessoa amiga, que ela é uma pessoa assustadora. Vocês percebem? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de colocar essa imagem. Quando Freud começou a trabalhar com sonhos, ele percebia que na clínica, lembrando que a clínica de Freud era a clínica das neuroses, tá? Então a pessoa vinha com uma série de medos, com uma série de ansiedades, com uma série de inseguranças, né? E com uma série de inseguranças, e ele ia trabalhando essas questões, as questões que a pessoa trazia. Então ele sempre devolvia para a pessoa essa pergunta e acabava chegando geralmente numa imagem referente a um trauma, numa imagem referente aí a uma imagem referente à infância. E ia desvelando ali através dessas imagens, né, desses sentimentos por trás do sonho, que para ele era o mais importante, eram os sentimentos, o que de fato aconteceu na vida da pessoa para que ela fosse daquele jeito, para que ela carregasse aquele trauma ao longo da vida, né? Jung, como eu demonstrei aqui, ele não estava tão preocupado só na questão emocional. Ele estava mais interessado nas imagens que o sonho estava trazendo. Porque o sonho tem uma linguagem comum, não é incomum, comum, para todas as pessoas. O sonho, ele é arquetípico. O que é um arquétipo? Se a gente for lembrar da história do mundo, todas as culturas, todas as civilizações passaram por histórias muito parecidas. Desde as cavernas, enfrentando os monstros da idade deles, os predadores, os dinossauros, né? A descoberta do fogo, deixar as cavernas se juntarem em tribos. Então, tudo isso está aqui, ó. Toda essa informação está no nosso sangue, passado de geração para geração, lembrança após lembrança, e os cientistas hoje em dia já provaram o papel da memória genética na formação do ser humano. Já provaram que sim, os genes transmitem um pouco do conhecimento dos antepassados, através de aprendizados que foram sendo enraizados, foram sendo reforçados, foram sendo repetidos, geração após geração. Então é como eu perguntar para você, o que significa para você sonhar com monstros? Eu não dei uma forma para esse monstro, eu perguntei, monstro, você vai dar a forma desse monstro.
Entendeu? Então se eu falo pra você, fecha o olho agora e pensa num monstro. Você pode imaginar um bicho enorme, cabeludo, com tentáculo, um monte de olho. Você pode imaginar uma aranha, você pode imaginar um cachorro, ou você pode imaginar uma criança, ou você pode imaginar um bicho vermelho com rabo, tridente, chifre, né? O seu inconsciente foi treinado geração após geração para trazer essa imagem do que é o sonho, do que é o monstro para você. Numa cultura fechada, uma cultura tribal, uma cultura mais primitiva, pode ser, provavelmente, se você perguntar para todas as pessoas, elas vão te relatar os mesmos monstros. Porque quanto mais fechada a cultura, mais enraizada essa experiência. Então eles sempre lidaram com as mesmas histórias, com os mesmos monstros, e eles podem te dar inclusive relatos folclóricos. Hoje mesmo no Brasil, se você for para o interior e perguntar de monstros, eles podem te descrever a Anhangá, eles podem te descrever o Curupira, eles podem te descrever o Saci-Pererê, o bicho-papão. Eles vão buscar um conhecimento histórico deles do que seria um monstro, se eles não tiverem um referencial. Mas no inconsciente coletivo deles, enquanto comunidade, enquanto raça, existe uma informação lá no meio, uma sementinha lá que diz: monstro é algo assustador, monstro é algo perigoso, monstro é algo mau. Agora, o que é assustador, o que é perigoso, o que é mau, aí é uma vivência pessoal de cada um. Mowgli, um menino criado por lobos. Tarzan, o homem criado por macacos. Se você perguntar para ele o que é mal, eles vão falar que o homem é mau, que os animais são bons, que os predadores são amigos. Então você tem a diferenciação do inconsciente coletivo, inconsciente enquanto espécie, para o inconsciente pessoal, que envolve a vivência, envolve a experiência pessoal, envolve os traumas, envolve a vida daquela pessoa, as memórias e o conhecimento dela. Eles percebem que são dois tipos de inconsciente que estão em todo mundo. Então, se a gente for fazer uma hierarquia, a gente tem a nossa consciência, o nosso inconsciente pessoal, a nossa intuição, que leva sinais do inconsciente até a nossa consciência, e o inconsciente coletivo. Estou brincando com uma imagem de ascensão para vocês entenderem que é algo maior do que eu, do que você, é algo que começa a envolver grupos inteiros. Como eu falei, vai numa comunidade fechada no interior, provavelmente eles vão te relatar as mesmas vivências enquanto mal, enquanto monstros, enquanto perigos. Vai numa cidade grande, eles podem te relatar outros perigos. Pergunta para uma pessoa que foi assaltada o que é perigo para ela. Ela vai falar: ser assaltado, sair à noite sozinho. Vai para uma pessoa que nunca foi assaltada, o que é perigo para você? É ir no supermercado e não ter fundo no cartão de crédito, não ter dinheiro no banco, não ter dinheiro para comprar o que eu quero. Então você vai explorar, através da mesma simbologia, respostas completamente diferentes. E por isso que é importante, no sonho, você levar em conta a vivência da pessoa. Por isso que Jung, ele saiu do campo da neurose, ele não acreditava que o sonho era só uma resposta emocional. A pessoa viveu algo, ou ela está se esforçando para não viver, no caso de uma repressão, no caso de um tabu, então ela guarda aquilo para ela. Só que o inconsciente, o emocional, fica dando indícios de que aquilo está ativo, de que aquilo está lá e aquilo tem que ser externado. Então, para Freud, essa é a visão dos sonhos. Para Jung, as imagens são mais importantes, porque os sonhos trazem aquela linguagem arquetípica que vem lá do inconsciente coletivo, trazem sinais da intuição, passam pelo nosso inconsciente, se traduzem na nossa vivência e chegam até a nossa percepção, com mensagens, com imagens de como a gente pode lidar com um problema nosso. Então, se eu tenho depressão, se eu tenho ansiedade, se eu tenho síndrome do pânico, eu tenho respostas arquetípicas muito características de reação de medo o tempo inteiro, reação de angústia o tempo inteiro, reação de... Licença, deixa eu só tomar um golinho de água. Pronto. Então eu tenho respostas arquetípicas a males que são da sociedade de hoje em dia. A gente vive numa sociedade angustiante, que estimula a depressão, que provoca medo, que te exige além da conta, né? Então, assim, a gente tem que levar em conta a vivência da pessoa, sem descartar o papel dela no social. Entendeu? Deixa eu só ler essa pergunta da Nádia aqui. Araceli, não vem não, essa aqui é a minha.
A sua tá lá no armário. Nádia perguntou se eu poderia falar genericamente sobre sonhos com serpentes. No caso, a pessoa tem medo, aflição com o animal, e no sonho aparecem muitas e é desesperador. Aí eu vou ter que te perguntar, para essa pessoa, o que significa sonhar com serpente? Lembrando que a serpente histórica, ela pode ter duas conotações. Se a gente for pegar a cristandade, o catolicismo, o cristianismo, a gente tem aqueles ícones antigos de que a serpente entrou no paraíso, a serpente tentou Eva, a serpente fez com que o homem fosse expulso do Éden. Então a serpente aqui pode ter uma conotação ruim. Porém, lembrando que o cristianismo, como a gente conhece hoje, ele começou a ser escrito por volta do século IV, do século V depois de Cristo, e foi consolidado por volta do século XV, século XIV e século XV. Não vou me recordar agora as datas exatas. Então, antes disso, a gente tem culturas que tinham outras iconografias para a serpente. Por exemplo, a medicina. O símbolo da medicina qual é? É o cajado, que é um símbolo de poder, um símbolo de realeza, com duas serpentes entrelaçadas. Então não é nenhuma, são duas. Se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam. O símbolo da enfermagem é parecido, só que é uma serpente só. Araceli, você é enfermeira, me corrija se eu estou enganado. Eu não lembro se é enfermagem ou se é outro profissional da saúde que tem o símbolo parecido com o da medicina, só que é uma serpente só. Não sei por que disso, por que de uma, por que de duas. Mas antigamente a serpente era um símbolo de cura, de transformação. Lembrando que a serpente ela troca de pele para poder crescer. Lembrando que o veneno a gente tem como algo agressivo, como algo nocivo. Para o animal, o veneno é uma defesa. Ou é uma forma de paralisar a presa e você se alimentar sem maior dificuldade, agora pensando enquanto animal. Então, a serpente ela pode ter o símbolo da transformação, quando ela troca de pele para amadurecer, para crescer, para ser uma serpente adulta. Pode ter um símbolo até perigoso, com questão do veneno, porém dos venenos nasceram os remédios. Tudo que a gente usa hoje começou na história como algo venenoso. Foi sendo estudado, foi sendo trabalhado e transformado, né? Por exemplo, o primitivo levava uma mordida de serpente e ele ia morrer. Até que algum xamã, descobriu que se ele passasse determinada erva em cima da ferida, essa erva iria provocar, ou ela iria liberar uma substância no sangue que ia competir com o veneno, talvez inibir, ou ela iria fazer com que o veneno de repente fosse até expelido, não sei. Mas alguém em algum momento adquiriu aí, através da experiência, provavelmente esse conhecimento. E dali começou muitas vezes a própria farmacologia. Você sabe que na natureza existem plantas que combatem doenças. Então começou a se estudar qual planta era melhor para qual tipo de doença. Enfim, já estou viajando. Mas vocês entenderam? A serpente, Nádia, você entendeu que a serpente pode ter esses dois simbolismos. Pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa. A pessoa que tem medo de serpentes, ela pode nunca ter tido uma experiência com serpentes, simplesmente algo arquetípico dela. E aí a gente tem que olhar para o símbolo da serpente para ela. O que representa para ela? Assim, será que ela vem de uma cultura cristã onde a serpente é má, a serpente é ruim? Então a serpente ela só está materializando um medo. Lembra que eu falei do monstro lá atrás? Para ela o monstro é a serpente. É como ela encara. Agora, se eu perguntar para uma pessoa que vem de uma origem xamânica, de uma criação tribal, ele pode não ver nada demais na serpente. Talvez ele tenha medo porque em algum momento na vida dele ele pode ter sido mordido por uma serpente, ficou muito doente, entendeu? E isso trouxe uma série de consequências e ele passou a ter esse medo. Então a gente tem que levar muito em conta isso. A minha irmã, não sei quando começou esse medo de sapos dela. Desde que eu me entendo por gente, ela tem esse medo. Não sei se na primeira infância dela ela teve uma experiência ruim com sapo. Não sei se aconteceu alguma coisa ou se ela sempre teve medo de sapo, por ser um negócio nojento, com uma boca enorme, cheia de verruga. Enfim, eu tenho que olhar para isso. Por que uma pessoa tem medo de sapo? Por que outra pessoa gosta de sapos? Bom dia o pessoal que está entrando aí, Gouveia, Bia, chama a turma aí que essa conversa aqui vai render. Vocês entenderam? Você entendeu, Nádia, o que eu quis dizer? Eu tenho que entender qual é a iconografia por trás daquele medo. Eu não estou com ele fácil aqui.
Pera aí, só um pouquinho. Para quem quer entender sonhos, eu já falei do Homem e seus Símbolos, de Joseph Campbell. Né? Mas eu gosto muito de usar, não sei se vai aparecer espelhado para vocês, um dicionário de símbolos. Esse dicionário, eu já tenho, como vocês podem ver, ele há bastante tempo, eu uso bastante. Ele traz um cruzamento de informações que vão, através da história, busca nas culturas o significado das imagens mais comuns de aparecerem nos sonhos. Perdão. Então, assim, serpente. Se eu buscar serpente nesse dicionário, ele vai me falar da iconografia original da serpente, enquanto um animal de transformação, um animal de cura. Vai me falar da visão cristã, que representa algo ruim, algo negativo. E se a gente for cruzar essas duas, eu vou brincar agora, não me levem a mal. A igreja, quando se consolidou, o que ela fez? Ela perseguiu tudo que era antigo, tudo que era pagão, né? Então, tudo que não tivesse um viés aceito por ela, não viesse na linguagem dela, era ruim, era negativo. Então, será que a aparição da serpente na igreja não, na Bíblia, falando lá da Gênesis, não é uma forma da igreja colocar medo nos seguidores para que eles não aceitem mais a serpente como algo bom? Será que é uma forma da igreja fazer com que a visão de que uma coisa antiga e popular se torne ruim? Vamos lembrar que pagão significa popular, significa camponês. Então, pagão não é uma cultura, não é uma religião, não é uma seita, não é uma tribo. Pagão era tudo aquilo que não era da nobreza. Pagão era tudo aquilo que não era das universidades, das escolas. Pagão é o popular. Sabe o que é pagão? É o nosso folclore. Folclore é algo pagão. Folclore é algo popular. Né? Você perguntar para uma pessoa hoje em dia se ela já viu o Saci, provavelmente ela vai rindo da sua cara. Agora vai no interior, você vai ter histórias e mais histórias falando do Saci. Eu trabalhei num posto de saúde onde uma senhorinha mandava os filhos para a escola com um rolinho de fumo no bolso. Para quê? Por caso deles encontrarem o Saci não aprontar com eles. Porque para quem não sabe da história do Saci, ele faz isso. Ele te pede fumo. Se você não tiver para dar ou se você não der o fumo, ele te prega uma peça. Te faz perder o caminho, pode sumir com uma coisa importante para você. Então ele vai fazer uma traquinagem com você. A senhorinha, por alguma razão, talvez por criação, talvez por crença, talvez por cultura, ela não deixava os netos sair da casa dela sem um rolinho de fumo no bolso. Vai que encontra o Saci. E como é que a gente vai saber se ela nunca encontrou um Saci? Você entendeu? Eu não posso ofender a crença da pessoa, é a crença dela. Ela acredita naquilo. Como eu uma vez atendi no consultório uma pessoa que era satanista. Eu atendi 2 casos muito interessantes. Uma pessoa que era satanista e uma pessoa que se dizia satanista. Se a gente for olhar a grosso modo da nossa criação, provavelmente cristã, pelo menos a grande maior parte dos brasileiros, ser satanista é ruim. Porém, eu conheci, através desse meu paciente que era de fato satanista, uma iconografia positiva, que não fala do mal, não fala da destruição, fala da competição, fala da inveja. Gente, eu estou falando a visão desse meu paciente. Se eu estiver ofendendo alguém, se eu estiver falando alguma bobagem, vocês desconsiderem, vocês me corrijam, que eu vou me alinhar. Eu não sou satanista, não entendo a crença satanista, estou falando como ele me explicou. Qual foi o grande erro do Satanás? Foi competir com Deus. Foi ter o olho gordo em cima da criação e querer ter a própria criação. Deus não deixou, expulsou ele. Eu estou resumindo uma crença em uma linha. Então vocês me perdoem aí a liberdade poética. Essa é a visão que ele me passou. Então, na verdade, os satanistas eles são criativos, eles são criadores, eles falam, eles não aceitam limites, eles não aceitam hierarquias, eles não aceitam ordens. Eles acham que se eles têm a liberdade, Aleister Crowley, faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Né? Então eles têm uma criação, perdão, eles têm uma criação onde eles podem tudo. Né? Essa é a crença deles. Só que quando você envolve sociedade, ou você vive numa maioria que pensa igual,
ou você tem que guardar para você aquilo que você crença. Você vai ter poucas oportunidades de estar com pessoas que compartilham daquele meio de vida, daquela forma de criação, daquela forma cultural. Então, se um satanista, por exemplo, se torna político, ele não pode sair sendo satanista na política, porque as pessoas vão competir com ele, as pessoas vão querer a cabeça dele, porque é um conceito completamente diferente, né? Pode ser que a gente até tenha satanistas na política, não sei. A gente já teve neonazistas, a gente já teve fascistas, a gente já teve comunistas, né? Por que não um satanista? Vai saber. Mas vocês entenderam? Tudo que envolve a crença se torna algo coletivo, já não é mais da pessoa. Então é muito comum que o sonho nos traga questões de crença, né? Questões do imaginário, como é o caso da serpente. Olha quanta divagação não rendeu um sonho que pode não ter nada a ver com isso. A pessoa pode ter sido mordida como uma cobra e ficou com medo da serpente. Daí vem o medo dela. Entendeu por que a gente tem que olhar para as imagens do sonho e entender o que está por trás? Eu gosto desse dicionário, que eu utilizo muito. Não é o único, mas é o que eu mais utilizo. Hans Biedermann. Vou deixar aqui um pouquinho para quem quiser anotar. Eu gosto muito dele. Ele tem as figurinhas, ele tem as imagens e tem muito. Pouca coisa não encontro aqui. Então fica aí a propaganda para vocês. Não estou ganhando nada com isso. Estou compartilhando um sentimento, um material excelente que eu já uso há mais de 20 anos e recomendo para vocês. Eu sou junguiano. Então eu uso a interpretação, a análise dos sonhos baseada nas imagens. Portanto, o que acontece? Para mim é mais importante analisar um sonho e ajudar a pessoa a interpretar. Porque eu não sou sábio, eu não sou guru da pessoa, eu não conheço toda a história dela. Por mais que eu conheça muito dela, por mais que ela esteja comigo há bastante tempo, sempre vão haver elementos que eu não conheço. Entendeu? Então, assim, é importante a gente fazer com que a pessoa participe do processo de terapia, do processo de interpretação do sonho dela. E mostrar para ela, como eu já mostrei para a Nádia, se não me engano, que a pessoa tem elementos para interpretar o próprio sonho, ela só não sabe disso. E que a própria visão é a mais importante, por mais que eu ajude a elucidar, por mais que eu dê um caminho, você entendeu? Tem que haver um porquê da pessoa ter sonhado com aquilo naquele momento. Lembrando que os sonhos repetitivos, eles podem ter várias interpretações. Eu gosto muito da visão junguiana que diz o seguinte: quando você está estudando, não é comum você voltar e reler um pouco do que leu? Você estava estudando, ficou com uma dúvida num conceito, você lembra que você já estudou aquele conceito antes. Você volta lá atrás no seu material, na sua apostila, no seu PDF, para buscar de novo aquele conceito e reforçar aquilo que você está estudando. Se o sonho é uma mensagem do meu inconsciente, ele pode estar me trazendo mensagens que vão se repetir ao longo da vida. Eu não vivo uma coisa a vida inteira, eu vivo várias coisas, muitas delas parecidas ao longo da vida. Então, se um sonho se repete, é porque o meu inconsciente achou importante que aquela mensagem seja bem entendida. Ou é uma lição que eu não terminei de assimilar, que eu não terminei de entender, de processar, de associar, ou é uma lição que eu estou teimando em não cumprir. Por exemplo, novamente um exemplo ilustrativo. Eu posso sonhar com uma situação de trabalho. Sonho que eu estou, tomar um banho aqui porque o tempo está seco hoje, apesar de ter esquisito. Então, assim, eu posso sonhar com uma situação de trabalho, que eu estou no trabalho, eu lembro certinho da minha rotina de trabalho. Acordo cansado como se eu tivesse trabalhado. Certo? Por quê? Estresse, ansiedade, depressão, insatisfação com o trabalho. Eu condicionei a minha mente para que se eu tenho que lidar com algo que eu não gosto, eu tenho que ficar o tempo inteiro me cobrando por isso, repetindo isso. Então, quando eu posso descansar, que é quando eu estou dormindo, o meu cérebro se recusa a baixar a guarda. Entendeu? Então, ele me mantém pensando naquilo, ele me mantém repetindo aqueles comportamentos, aquelas... Ai, carambola. Ele me mantém repetindo aquelas experiências. Por isso que eu sonho com trabalho, por isso que no meu sonho eu estou trabalhando e eu acordo como se eu estivesse trabalhando. Eu não estou descansando. Isso me mantém sempre ligado, isso me mantém ansioso, porque lembrando que é algo que eu não gosto de estar fazendo.
me mantém em depressão por eu estar insatisfeito e me mantém estressado porque eu não paro, eu não rebaixo. Lembra do estresse? Produção de cortisol, baixa de serotonina, pouca sensação de prazer, muita sensação de ansiedade. Então, assim, sonho pode me trazer elementos que me mantêm alerta, seja para o meu bem, seja por um vício. Então eu tenho medo de largar o meu emprego ou eu tenho medo de perder o meu emprego. O que o meu inconsciente faz? Me faz trabalhar, para que eu me condicione a ficar na linha, porque eu acho que é importante, porque eu tenho medo de perder o trabalho. Então eu fecho a minha visão para outras oportunidades. Eu paro de olhar em volta, não consigo. Né? Vamos viajar um pouquinho? Torcicolo. Quem não teve uma noite de sono, de repente acha que a maldita acordou com o pescoço virado, que não consegui nem olhar para o lado. Fica aquela dor, aquela coisa dura. Você veria de maldito duro. Entendeu? O que o corpo está dizendo? Que você está enrijecendo a sua percepção de você mesmo. Que você está numa vida tão regrada, tão autoexigente, que você está perdendo a chance de fazer isso aqui. Então, seu inconsciente, já que você não está obedecendo, que você não está percebendo os sinais que ele dá, ele manda para o corpo. Então, o corpo reage para te dar a mesma mensagem. Então, você vai ter a mensagem vindo do sonho e a mensagem vindo do corpo. Uma hora você vai ter que entender o que está acontecendo, o que seu inconsciente quer te dizer. Entendeu? Então, a pessoa muitas vezes estressada, ela acumula dores, ela pode acumular torções, pode ter lesões no corpo, né? Que é a força que ela faz lutando contra as próprias dores. Então, por exemplo, eu levei uma pancada, bati o joelho, senti muita dor. Então eu tenho a dor que eu senti, e a lembrança que eu tenho dessa dor, e o medo que eu tenho de voltar a sentir essa dor de novo. Eu tenho 3 medos potencializados. A intensidade da dor que eu sinto no meu dia a dia, ela é igual à pancada que eu levei? Não. A dor que eu me lembro é menor, mas se eu pensar na dor que eu estou sentindo, parece que dói mais. Porque eu estou somando as 3. Experiência, imaginação, quando eu vivo medo da próxima dor, e o trauma, da dor que eu senti e o medo de sentir novamente. Então eu potencializo aquela dor. Quando eu começo a tirar esses elementos da equação, paro de viver com medo. E paro de pensar na dor que eu senti, sobra o quê? A dor real. Então a dor que a gente acha que sente, muitas vezes é 1/3 da dor que a gente de fato sente. E o mesmo acontece para o emocional. Eu vivo num estado de ansiedade porque eu fico prevendo que eu vou ficar ansioso, fico doente, e aí estando doente eu estou imaginando o próximo problema que eu vou ter, e eu vou condicionando, eu vou repetindo aquilo ao longo da minha vida, e o sonho está me alertando que eu estou repetindo a história. Só ler aqui a fala da Nádia sobre a história da serpente. Faz muito sentido a simbologia da Kundalini também, a ascensão espiritual. Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a pessoa te traz um elemento, ela está te trazendo um elemento. Primeiro, trabalhar com terapia não é para qualquer um. A gente tem que lembrar que a gente está pegando uma pessoa que está num momento ruim da vida dela, que está num momento de dor. E ela confiou em você de trazer essa dor para você. Então não adianta a gente banalizar, escutar um relato, não se preocupe, isso não é nada demais, é a pior coisa que você faz, porque a pessoa está ansiosa, então ela vai sentir ou que você não está afim de ajudar, que você não sabe ajudar ela, ou que o que ela tem é tão grave, entendeu, que você não se dá conta, que ela não se dá conta, que está muito além de vocês. Então a gente nunca pode menosprezar uma imagem que a gente traz. A pessoa te trouxe uma imagem, por mais que seja boba, né? Eu tive uma mãe, foi muito engraçado. Primeiro eu ri, depois a gente foi conversar a respeito. Ela estava sonhando que ela está tão estressada que ela sonhou que ela estava perseguindo o filho dela. Detalhe, o filho dela nessa época era bebê, não andava, mal virava no berço, que ela estava perseguindo o filho dela pela casa. Ela tropeçou numa chupeta e caiu em cima do filho e acordou assustada. Então assim, se você for parar para pensar, nossa, tropeçar numa chupeta é ridículo. Só que assim, a que grau de ansiedade ela não estava para ter tanto medo de pisar em alguma coisa, de machucar, de se machucar, que pisar na chupeta foi bastante para derrubar. Então assim, a gente tem que olhar sempre da vivência da pessoa, se ela tem uma experiência com aquela imagem que ela está te trazendo, por exemplo, a serpente. Por
que uma pessoa tem medo de cobra? Ela pode ter tido uma experiência ruim, ou ela pode ter levado um susto e gravou esse susto. Ela pode nem ter visto a cobra, ela viu a cobra passando. Só que ela levou um susto tão grande que o inconsciente dela não tem uma experiência com cobra, mas lembra de ter visto uma e levado o susto. Então ele grava o susto. Eu não tenho medo de cobras, eu levei um susto com uma cobra. Quando você começa a descascar o problema, a voltar nas experiências da pessoa, você encontra aquele objeto real do medo. Né? Eu tive uma paciente que tinha muito medo do escuro. E ela tinha pesadelos onde ela estava sempre em lugares escuros. E ela ficava nervosa porque sempre aparecia algum barulho e ela não conseguia ver de onde vinha. E ela acordava assustada. Através da hipnose, através da regressão, a gente conseguiu voltar a uma questão onde ela estava num lugar escuro e estava escutando gritos do lado de fora. Qual foi a vivência dela? O pai estava bêbado, batendo na mãe, e ela estava trancada dentro do armário para o pai não pegar e bater nela também. Então associou o medo que ela sentiu com o medo do pai. O escuro se tornou a representação do que aconteceu, a representação do medo que ela tinha. Né? Mas percebam que não é do escuro que ela tinha medo, era do que estava além do escuro. Só que o inconsciente dela não estava preparado para lidar com isso. Então fechou a percepção dela no escuro. Tem um medo do escuro. Vocês percebem o quanto a gente tem que olhar muitas vezes quando um sonho traz uma questão de medo, além do objeto, tem que entender o que representa aquele objeto para a pessoa. Entendeu? Então essa é a grande diferença da análise freudiana para a análise junguiana. Freud ele acreditava que os sonhos eram uma manifestação de pulsões, de fantasias, de desejos que muitas vezes a gente considera inadequados e a gente guarda aquilo com tanta força que a tensão que a gente faz para esconder começa a competir com a força que aquilo faz para se libertar. E o sonho se torna uma manifestação desse desejo, dessa força mental daquilo tentando se manifestar na minha vida. Enquanto Jung, ele acredita que isso pode acontecer. Jung não descartou a clínica das neuroses de Freud, mas ele foi além. Ele acredita que a imagem escolhida pelo sonho, na verdade não escolhida pelo sonho, escolhida pelo nosso inconsciente para criar um sonho para nos trazer essa mensagem, é tão ou mais importante, que vão nos contar toda a história do que está por trás daquele sentimento. Então Freud aceitava o sentimento e tá bom, já explico o que eu preciso saber. Jung ele queria ir além daquele sentimento. Imagina uma represa rompendo, vem aquela água turbilhão para cima de você. Só que depois desse turbilhão tem uma calmaria. Ele acreditava que o turbilhão vai passar, e que a gente não pode se concentrar naquilo como o pior, porque depois vem um momento de calma, um momento de aprendizado, um momento de autodescoberta. E é isso que ele buscava quando ele analisava os sonhos. O que está por trás? A mensagem dói? A mensagem pode doer. Se eu tiver uma carga emocional muito grande, se eu tiver um medo, um trauma muito forte, enraizado, a mensagem pode vir na forma de um pesadelo horrível. Posso ter pesadelos a noite inteira. Quem nunca teve um pesadelo que você acorda assustado, com medo do pesadelo, e quando você volta a dormir, o pesadelo continua. Isso é muito comum de acontecer. Entendeu? Então, que é uma carga emocional que está tão grande em você, está tão ativa em você, que você tem que olhar para ela. Não adianta você se concentrar, estou com medo, ponto, acabou, então não vou dormir para não sentir esse medo. Não é assim que funciona. Eu falo que é a síndrome de Fred Krueger. Não adianta você não dormir para não sonhar com o monstro e ele não te matar, porque uma hora você vai cair no sono. Da mesma forma emocional, não importa você tentar colocar toda a sua força para guardar, para esconder, uma hora ele vai dar um jeito de aparecer na sua vida. Seja através das suas ações, seja através da sua percepção das ações dos outros. Entendeu? Então, é muito comum a gente ter, por exemplo, um complexo paterno, um problema com a imagem do nosso pai, uma autoridade, racionalidade, hierarquia, ordem. Né? A gente associa essas imagens à imagem do patriarcal. Então, a pessoa cresce obediente, cresce enquadrada num sistema, vai trabalhar e começa a ter problemas com o chefe. Mas ela sempre foi obediente. Ela é uma boa funcionária, ela é uma boa profissional. Por que o chefe pega tanto no pé?
Eles percebem que eu estou falando de duas situações. A pessoa, que por melhor que ela seja, ela tem medo de lidar com o chefe, porque ela está transferindo para o chefe aquela dificuldade de lidar com o próprio pai, com a questão da autoridade, com a questão da racionalidade, com a questão da ordem. Então ela está transferindo sem perceber que está transferindo. Tá? É uma imagem arquetípica agindo aí. E o chefe não é que ele encarnou na pessoa porque ele é mau, porque ele é malvado. Ele percebe que a pessoa pode não estar dando tudo dela por uma questão de insegurança, por uma questão de insalubridade, por uma questão de dificuldade pessoal. Só que ele quer que aquele funcionário esteja no melhor. Então não é que ele está pegando no pé. Na percepção dele, ele está tentando ajudar. Fiz aspas fora de hora. Ele está tentando ajudar aquela pessoa. Como? Sendo mais severo, agindo, mostrando caminhos, tentando fazer com que essa pessoa se desenvolva. Ele próprio não sabe que essa não é a melhor maneira de lidar com aquele funcionário. Que ele não responde à base da pressão. Ele vai responder como? A base do amparo, a base da ajuda. Porque no meu inconsciente está enraizado o quê? Eu tenho uma dificuldade com o meu pai e não com a minha mãe. Tá? Eu estou pegando um exemplo, só para deixar claro. Então eu tenho uma dificuldade de lidar com ordem, com patriarcado, com autoridade. O oposto disso é um pouco de caos, é o emocional, é vivenciar o medo, vivenciar a insegurança, que é associado à figura do complexo materno, da imagem materna, o arquétipo materno, por assim dizer, que vai se contrapor ao pai na nossa personalidade. Se eu tenho dificuldade com um, eu automaticamente vou ter segurança com o outro, certo? Então, se o chefe tem uma noção de psicologia, ele pode perceber isso. Não, essa pessoa não responde dessa maneira, eu vou tentar dessa. Agora, se ele não tem essa visão, ele vai acabar sendo obtuso, insistir, até aquele funcionário começar a ficar doente, até aquela pessoa começar a viver problemas tão intensos na personalidade dela, no emocional dela, ter pesadelos com o trabalho, viver estressada, viver doente, viver dando atestado, vai reforçar para o chefe de uma forma errada, que é um mau funcionário, quando na verdade a pessoa está no limite dela. Entendeu? Por isso que a gente sempre tem que olhar além das, além das aparências. E é isso. Essa é a diferença entre você interpretar o sonho e você analisar o sonho. A interpretação, eu estou dando a minha visão. Por isso que eu não gosto quando a pessoa pede para uma ajuda para interpretar um sonho e chega alguém e fala, sonhar com cachorro quer dizer isso, toma cuidado com isso. Primeiro de tudo, eu vou usar uma fala junguiana. Isso é horóscopo. Uma mensagem geral que serve para todo mundo. Isso não existe na psicologia e eu acabei de demonstrar vários exemplos. Sonhar com cachorro pode ser bom para um, pode ser aterrorizante para outro. Sonhar com cobra pode ser bom para um, ser aterrorizante para outro. Sonhar com criança pode ser muito bom para um, pode ser aterrorizante para outro. Eu tenho que olhar o que está por trás daquele meu sonho. Então o terapeuta ele tem que tomar o cuidado, tá? Lembrando, estou falando da visão junguiana, que é a minha visão, a minha forma de trabalhar. Ele tem que olhar o que está por trás da imagem daquele sonho no convívio da pessoa. O que aquele sonho representa, o que aquelas imagens simbolizam e como aqueles símbolos contam a história daquela pessoa. Tá? Paganismo é uma palavra que a gente está muito enraizado no popular. Pela mídia, pelos filmes, pelos livros, a gente generalizou de tal maneira o que é o paganismo que a gente perdeu a noção do que significa ser pagão. Mas o brasileiro é pagão. O brasileiro é folclórico. Eu posso ser católico, mas já ouvi Perdão. Mas já ouvi falar de Saci, já ouvi falar de Curupira, já ouvi falar de Mula Sem Cabeça. Acredito neles? Não sei. Talvez. Vivo na cidade. A chance de eu encontrar com um deles é muito pequena. Mas o pessoal da roça tem vivências, tem experiências. Sempre vai ter um velhinho contando um caos muito bom de quando ele encontrou o Saci, ou de quando o Curupira ajudou ele que se perdeu no mato, o Curupira ajudou a achar o caminho. Ou um dia que teve um bicho na fazenda dele e quando ele foi ver era a mula sem cabeça. A gente sempre vai ter uma história, uma vivência na crendice popular. Isso é inconsciente coletivo, é o folclore. Né? São as imagens arquetípicas da minha comunidade, da minha cidade, do meu povoado, contando a minha história, reforçando as minhas crenças. Tá?
Quer dizer que quem mora na cidade não tem folclore? Claro que tem, ninguém nasceu na cidade, ninguém vive exclusivamente na cidade. Se eu tiver medo de não estar na cidade, medo de estar no campo, posso ter medo de onça, posso ter medo de jiboia, posso ter medo de chimpanzé, posso ter medo de papagaio, de urubu. Então esse meu medo é um medo que vai me apontar para uma outra crença, né? Talvez do desconhecido, daquilo que não seja habitual para mim, talvez de uma experiência que eu não me lembro que tenha tido na infância. Você entendeu? Eu tenho que olhar o que está por trás desses receios, das minhas crenças. Porque, primeiro, todo sonho vem disfarçado de uma crença. Eu sonhei com uma coisa, você pode saber que esse sonho está dizendo: você acredita nisso, tome cuidado com isso. Quase todo sonho tem essa conotação. Por mais elementar que seja, por mais banal que seja. Lembra que eu falei que o sonho a gente não sonha em sequência. A gente sonha imagens e quando a gente acorda, a gente coloca aquele mosaico e o nosso cérebro vai tentar dar uma ordem naquilo. Ele precisa dessa ordem para entender o que está acontecendo. A lógica dele pede assim. É o analista junguiano, é o terapeuta, é o psicoterapeuta que vai desfazer essa ordem, olhar imagem por imagem e depois construir, junto com a pessoa, essa sequência de sonhos. Porque vão contar realmente a história daquela pessoa, no que ela acredita, no que ela não acredita, como ela lida com o cotidiano dela, com o imaginário dela. Então, pessoas que sonham com serpente, será que tem razão para ter medo? Será que o sonho está dizendo que está na hora de mudar, está na hora de crescer, está na hora de evoluir? Será que aquele sonho de hipopótamo estava certo na visão do paciente, que o quarto era realmente pequeno, que estava na hora de trocar de quarto? Talvez trocar de casa, talvez mudar a cama. Olha quantas linguagens o nosso sonho encontra para nos dar a mesma mensagem. Na clínica junguiana, a personalidade humana nasce identificada com o coletivo. E conforme a gente evolui, conforme a gente amadurece e cresce, essa identificação vai se desfazendo e eu vou somando aquele imaginário coletivo, as minhas experiências pessoais, formando o meu inconsciente pessoal. E esse inconsciente pessoal é a personalidade que eu vou carregar para a minha vida inteira. A grosso modo, simplificando, é assim que a clínica junguiana acontece. Jung chama esse processo de individuação, onde eu me desidentifico daquele coletivo, crio uma personalidade de algo que é só meu, baseado nas minhas crenças, nas minhas vivências, e vou passar o resto da minha vida reforçando e melhorando essa minha criação. Vocês entenderam? Então eu preciso passar por essas transformações. Eu preciso me desidentificar do inconsciente coletivo para ter as minhas vivências. É o rito de passagem dos tribos. Quando que o menino se torna homem? Quando que a criança se torna adulta? Quando ela se afasta da tribo e tem uma experiência própria. Ela vai sozinha para o meio do mato caçar. Ela vai sozinha para a tenda do xamã para ter a vivência espiritual. Ele se separa. Ele não vive mais em função da crença dos outros. Ele vai ter as próprias crenças. Isso é individuação. E por isso, para Jung, esses momentos, esses ritos de passagem são tão importantes. Não só culturalmente, mas pessoalmente na história da pessoa. Quando foi que você que está me vendo agora se viu como adulto pela primeira vez? Qual foi para você o momento mais importante? Que para você significou: sou adulto, tenho maturidade, sou autônomo. Eu vou dizer para vocês uma coisa que, para mim, quando foi a minha primeira percepção de adulto. Vocês vão dar risada. Eu estava já no segundo ano da faculdade e foi a primeira vez que eu entrei numa loja e comprei um relógio que eu queria. Do jeito que eu queria. Ninguém me falou: comprar esse que é melhor. Eu juntei o meu dinheirinho, eu fui lá, comprei aquele relógio. Para mim foi um rito de passagem. Entender que eu sou capaz de juntar um dinheiro, de trabalhar e comprar o que eu quero. Pagar uma conta minha. Então eu tenho vários na minha vida, mas esse é um que para mim foi de uma importância atroz, assim, foi de uma importância fundamental no meu caráter, na minha personalidade. Entender que eu sou capaz de lutar por aquilo que eu quero, correr atrás. Estou aqui hoje, 22 anos quase de formado, trabalhando com pacientes, fazendo lives, que para mim são a mesma coisa que aulas, que palestras. Então, assim, tudo começou lá atrás naquele reloginho. Então, às vezes uma coisa pequena para um, para o outro tem uma importância, um símbolo enorme.
Entenderam? E para vocês? Deixem nos comentários, se não deixar aqui no vídeo, ou no Instagram, ou no YouTube, qual foi o grande rito para vocês, onde vocês deixaram de se ver como crianças e começaram a se ver como adultos? Para uns pode ter sido o primeiro beijo, para uns pode ter sido a primeira transa, para uns pode ter sido a primeira vez que foi lá, pegou no carro para dirigir. Cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu rito de passagem. Olha que interessante. E todos nós somos adultos, não quer dizer que um está certo, um está errado, que um foi melhor que o outro, foram ritos diferentes. Nádia está dizendo que para ela foi passar pela experiência do parto natural. Para muitos, é isso aí. Entendeu? A experiência do parto natural, quem já passou pelos dois pode descrever melhor ainda. Eu sou homem, nunca passei por nenhum dos dois, não tenho filhos, então eu não vou nem tentar me atrever agora a falar de sensações. Mas é aquele momento onde você transfere a sua preocupação, porque é muito comum acontecer no instinto da mãe, o famoso instinto materno. Ela não se importa mais com ela. A vida dela é a criança. A vida dela se torna o filho. Da mãe, do pai, sim. Homens têm instinto materno também, é o instinto da preservação da cria. É muito comum de acontecer. E Nádia, eu não diria que demorou. Todo mundo tem o seu tempo. No meu caso, eu estava no segundo ano da faculdade, eu estava com 20 anos. Isso é cedo? Isso é tarde? Numa cultura tribal, eles passam pelo rito de passagem aos 11 anos de idade, 12 anos de idade. Quem gosta de filme, lembra lá de 300 de Esparta? O que fez do Leônidas o rei? O momento em que ele foi para fora da cidade caçar um leão da montanha sozinho e voltou com o dente do leão da montanha pendurado no pescoço. Uma criança caçando um leão sozinho. Então assim, para uns acontece cedo, para outros acontece tarde. Eu tive uma paciente de 20, quase 30 anos, 29, 30 anos. Eu perguntei para ela quando foi o momento onde ela se viu como adulta pela primeira vez. A resposta dela vai chocar algumas pessoas, mas é o que eu estou dizendo. A resposta dela foi: quando eu fui estuprada pela primeira vez pelo meu pai, eu só tinha 9 anos de idade. Ali eu entendi que eu era mulher. Então vocês conseguem imaginar o peso que essa transformação, que essa percepção teve na vida dela? Então não é só coisa boa. Coisa negativa pode ser um rito de passagem, pode não, é um rito de passagem. Um trauma de infância é um rito de passagem. A primeira vez que a pessoa entendeu que ela podia ter morrido, né? E eu tive um paciente que o filho, que se perdeu, tinha tanto medo de se afastar do filho, e um dia na hipnose ele lembrou de uma experiência na infância, onde ele se perdeu dos pais no parquinho, foi parar dentro da grade de uma roda gigante, e o domo, a casinha lá da roda gigante, passou raspando na cabeça dele, que o funcionário do parque viu, saiu correndo e agarrou ele. Então é o que? Ele se afastou dos pais e ficou com tanto medo, percebendo que ele podia ter morrido, que ele tinha medo que o filho passasse pela mesma coisa e morresse e ele não estivesse perto para proteger. Então ele protegia o filho, colocou o filho numa doma, numa bolha de proteção. E ai da mãe se deixasse o filho se afastar sozinho, ele surtava. Então, o rito de passagem dele foi com 9 anos, a história da roda gigante. Da outra minha paciente foi também com 9 anos, a história do abuso. Para mim foi com que eu tenho agora, talvez se eu buscar fazer uma regressão, eu me lembro de outros, óbvio, eu tenho outros momentos, mas esse foi para mim, foi um marcante na minha vida, foi o dia que eu comprei o meu relógio. Entendeu? Para outros foi o dia que começou a dirigir. A questão da autonomia, não precisar mais pedir carona para os outros, que podia pegar o carro e ir sozinho. Cada um vai ter o seu momento de glória, o seu momento de revelação. De que a partir daquele momento a percepção de mundo dele mudou completamente. Entenderam? E o sonho traz esse reforço, essa crença. Através das imagens, são os arquétipos falando com a gente através do inconsciente coletivo, através dos sonhos, através das crenças. Lembrando que muitas vezes não importa no que a pessoa acredita, mas o que ela faz com aquilo que ela acredita. Eu tenho muitos pacientes que eu pergunto, me fala um pouquinho de você. Sabe qual é a primeira coisa que ele fala? Ah, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou Eu não perguntei a crença. Quem é você? Você é uma pessoa crente? Então tá bom. Então a crença é algo vital na sua vida. Vamos partir daí. Agora, se você não sabe responder,
você vai por aquilo que você está habituado, né? Nesse momento de dúvida, de incerteza, falar da religião é a coisa mais importante. Então vamos partir por aí. Eu não vou menosprezar, mas eu sei que aquilo não é a pessoa. Pedro negou Cristo por 3 vezes. Pedro, braço direito, né, de Jesus Cristo, negou ele 3 vezes. Então, mesmo ele, Pedro, quem é você? Tem filmes que eu já vi ele falando, eu sou um apóstolo. Tem filmes que eu já vi falando, eu sou um covarde. Tem filmes que eu já vi falando, eu sou um pescador. Então depende do momento da vida, depende de como a pessoa está se sentindo, do que ela está passando. O rito de passagem vai ter uma representação, pode ter outra representação. Ela pode lembrar de outros ritos de passagem. E os sonhos sempre vão trazer essa informação. O que fez de mim um adulto? Em que momento da minha vida eu percebi que eu não sou mais uma criança, que os meus pais não podem me proteger de tudo, que a partir de agora eu vou ter que me sustentar? Pode ser mais tarde até do que a Nádia, pode ser aquele filho de 27 anos de idade que briga com os pais e vai morar sozinho. Pela primeira vez na vida ele tem que correr atrás de pagar as contas dele, de fazer uma compra de supermercado, arrumar um emprego qualquer para sobreviver. 27 anos. É cedo? É tarde? Todo tempo tem um tempo de acontecer. A gente pode demorar para perceber, mas pode saber que aquela mensagem já estava sendo dada antes. Pode ser na visão das pessoas, pode ser na forma de sonhos, né? Mas as imagens dos sonhos são vitais para a gente chegar a esses momentos e entender quem é aquela pessoa que está na sua frente. Quem sou eu diante do espelho, diante de uma câmera aqui de celular? Quem é o Felipe? Quem é você hoje? E como é que os seus sonhos contam essa história? Essa é a reflexão para vocês. Gente, eu vou encerrar por aqui, que eu me empolguei pra caramba, agora que eu já vi que a gente está com quase 1h15 de live. Espero ter respondido a todas as dúvidas de vocês. Se alguém deixou alguma coisa aí que passou batido, me lembra depois no direct, me manda de novo essa mensagem depois que eu publicar esse vídeo aí, que eu vou rever, vou olhar de novo, tá bom? Lembrem-se, acreditem nos sonhos de vocês, confiem nos sonhos de vocês, que eles são a melhor forma de entender e de contar a sua história. Quem entrou no meio da live, quem perdeu o começo, recomendo que veja lá do começo, a gente falando sobre a interpretação dos sonhos, sobre a análise dos sonhos e como chegar, como buscar essas imagens no nosso dia a dia. Quando você trabalha com essas análises, não só terapeuta, pessoa, você começa a ter uma maturidade enorme de quem é você. Quem é você no dia a dia? Quem é a pessoa que está assistindo essa live agora? Por que ela se interessou por uma live falando sobre análise de sonhos na visão junguiana? Como eu falei, eu sou junguiano. Se você perguntar para um freudiano, ele pode te fazer uma live totalmente diferente. Se você perguntar para um fenomenologista, a visão pode ser outra. Não estou aqui para competir quem está certo e quem está errado. Para mim, a visão junguiana faz sentido. É assim que eu trabalho. E quem tiver mais dúvidas sobre sonhos, quem tiver mais dúvida, quiser falar sobre um sonho recorrente que tem, que teve, que quer entender melhor o significado, manda para mim uma mensagem, deixa aqui que eu vou responder, manda no meu direct, né? O link está aqui em cima, terapiamatinal.psicologia. Todos os meus contatos estão na minha bio. Então, me procurem, a gente vai conversar sobre a questão do sonho. Eu estou preparando, para pedido de algumas pessoas também, uma oficina, um workshop falando sobre interpretação e análise de sonhos. Um pouco disso que eu falei vai estar nesse material e muito mais. Então fiquem de olho no meu Instagram para saber mais informações. Quem tiver interesse, me manda um direct, a gente vai conversando a esse respeito. Vamos trabalhar, vamos usar o sonho para melhorar de vida. Tá bom? Pessoal, um grande dia, um ótimo dia para vocês, um grande dia para vocês. O sol está começando a querer nascer aqui, então quem sabe o dia agora vai começar para valer. Beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima live.